A grande fúria do mundo é o que impulsiona a ideia de uma religião. Ninguém, em sã consciência na história humana, tem uma percepção religiosa porque se sente absolutamente seguro. O mito do herói está sempre presente, né? A forma como Jesus, como Buda, como outros profetas ali tiveram a sua caminhada e depois encontraram a redenção, né? Isso é muito engraçado porque o ser humano acaba se repetindo em muitas das religiões. Então, nós somos uma única espécie. Nossas bases culturais, elas são diversas, mas o modo como nós nos relacionamos com o terror da vida, porque a religião tem... Ou a grande fúria do mundo. Isso, tá bem? Claro. A grande fúria do mundo é o que impulsiona a ideia de uma religião. Ninguém, em sã consciência na história humana, tem uma percepção religiosa porque se sente absolutamente seguro ou porque se sente absolutamente poderoso. A onipotência não é uma qualidade humana. Se você olha desde as narrações dos gregos e dos romanos, daquilo que a gente chama de mitologia, que se eles olhassem jamais chamariam de mitologia. Nós é que chamamos de mitologia o que eles chamam de religião. Mas por quê? O que significa mitologia? Mitologia é uma invenção, né? A mitologia é uma narração inventada para explicar coisas. Tal como você, né, em algum momento não chamará, usando aí o Joseph Campbell, né, não chamará de mito a religião que você acredita. Não. Assim como alguém não chama de seita, né, aquilo que ela tem como prática religiosa, dado que a palavra seita tem outro sentido. Eu uso muito um exemplo, queria trazer aqui, né, nessa conversa. Se você fizesse aquela classificação usual, né, dos livros, que saem às vezes nas listas dos mais vendidos. Tem assim, ficção, não ficção, negócios. Você tem uma outra classificação que é... Eu queria fazer só um adendo à questão da mitologia que ele falou, porque essa noção de que a mitologia é algo simplesmente inventada, ela passa pra gente a ideia de que toda religião... E aí é uma discussão que eu tenho com essa galera ateia que tá na internet, né, tentando construir né, divulgar o ateísmo e tal, e aí desvia-se tanto, assim, de questões que eu considero que seriam mais importantes, para ficar batendo nessa ideia de que tudo é controle, né, que, assim, tudo é uma galerinha que se reúne, senta, se organiza e a gente quer controlar todo mundo. E não é negar que isso exista, não é negar que os sujeitos e os indivíduos, eles têm os seus próprios interesses e que esses interesses, muitas vezes, se linkam às suas próprias crenças e o seu interesse, quando você se dá conta que aquilo que você acredita te ajuda a conquistar os seus interesses, você tem uma união do útil ao agradável, entendeu? Você tem, vamos dizer, um viés de confirmação para coisas que você já acredita que de alguma forma vai justificar suas ações, e se aquilo está dando certo, então você está sendo abençoado, você realmente foi um escolhido e tal. Então, não é tão simples assim dizer que o mito é uma simples narrativa inventada. Ela é uma construção social e muitas vezes vai se tornando uma verdade coletiva que as pessoas experienciam. Então, assim, a experiência das pessoas com aquela narrativa é tão verdadeira que o mito ele passa a ser um instrumento para explicar a realidade, né? Que é a base de toda a religião, né? A gente tem a mesma coisa com superstição. A superstição é algo que simplifica e explica a realidade. E biologicamente isso é explicado na economia de energia que você gasta, né? A gente quer ter paz, tranquilidade, a gente quer responder os nossos dilemas, né? Uma superstição responde um dilema pra gente com muito mais facilidade do que você buscar relação de causalidade, de causa e efeito, né? Você tentar ampliar a sua visão.
Eu não estou com isso justificando que um é melhor que o outro, de forma alguma. É óbvio que a gente, e essa é a minha posição, que a gente tem que buscar compreender a realidade. Mas a gente entende a real condição das pessoas que muitas vezes estão nessa situação. E a gente tem que tentar entender isso, e aí a gente trabalhar com processo educativo para reverter essa situação, né? Então, assim, o mito como simples invenção passa essa ideia de que intencionalmente as pessoas estão enganando, né? E eu acho que não é assim. Eu acho, por exemplo, numa instituição como a Igreja Católica, e eu digo isso por experiência própria, de alguém que viveu bastante, você vai ter padres que acreditam piamente e vão viver as suas contradições da sua vida, da sua realidade, acreditando, tendo sua fé. Ele vai ser uma liderança religiosa, acreditando naquilo mesmo. E você vai ter padres que já não acreditam mais, mas que vão encontrar conveniência em tudo aquilo, né? E você vai ter processos psicológicos, inclusive, muito mais complexos que poderiam explicar como alguém que alimenta nas pessoas essas mitologias, como ela, mesmo às vezes, você fala, pô, sendo uma pessoa com acesso a um nível de educação que ela poderia se esclarecer em relação a isso, como ela continua realmente acreditando nisso. Como isso se conecta com várias questões psicológicas. Então, assim, só para dizer que eu acho que é um pouco mais complexo, tá? Esoterismos, arte, esoterismos ou religião. Se você fosse pegar, por exemplo, a Bíblia cristã, para usar a nossa referência ocidental, onde você colocaria? É ficção? É não ficção? É infantil? É negócio ou vai na lista de esotéricos? Certo? Se você disser para um crente que aquilo é ficção... Ele vai se ofender. Claro. Se eu disser para ele que aquilo é esotérico, talvez ele entenda. Se eu disser para ele que é infantil, é menos compreensível. Essas classificações, elas são arbitrárias. Por isso que eu volto, né? Não dá para a gente ter... A palavra Deus, ela é polissêmica. Isso, ela tem muitos sentidos. Eu, quando uso a palavra Deus em algum texto, que ele não tem uma referência exclusiva, eu coloco entre aspas. Porque ao colocar entre aspas, você dá o sentido de que é um termo aberto. Nossa, você falou a palavra esotérico agora, e acho que pela primeira vez na vida eu entendi a letra do Gilberto Gil, quando ele fala, se eu sou algo incompreensível, meu Deus é mais. Meu Deus é mais. E essa música chama exatamente, até que nem tanto esotérico assim.